Para iniciar o terceiro módulo, gostaria de pedir aqui a presença do Dr. Paulo César Mariani, primeiro secretário da Associação Paulista de Medicina. Por favor. Doutora Paula Sui, diretora técnica e coordenadora de demandas estratégicas do SUS-CODES, da Secretaria de Estado de São Paulo, de Saúde de São Paulo, desculpe. Doutora Maria Inês Por Deus Gadelha, chefe de gabinete da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde. Para iniciar este painel, gostaria de pedir à doutora Paula que iniciasse com a sua apresentação com o tema O Panorama da Judicialização no Estado de São Paulo. Baixar um pouquinho. Boa tarde, eu agradeço o convite e vou apresentar o panorama da judicialização no Estado de São Paulo e me permito apresentar na visão de cidadã, não como gestora, porque o problema da judicialização não é um problema só das secretarias de saúde, não é um problema só do Ministério, acho que é um problema de pertencimento de todos os usuários e pertencentes ao SUS. Os dados colecionados foram extraídos de uma ferramenta que foi desenvolvida especialmente para o trato da judicialização em saúde, chamada S-CODES. Ela foi cedida para o Ministério da Saúde e ficou disponível para os demais entes públicos que queiram utilizá-la. Então, ela dá um perfil muito específico da judicialização em saúde pública. A judicialização já é um fenômeno já pertencente à instituição, então, houve por bem, já desde 1980, a judicialização já permeia, né, os entes públicos, e em 2017 foi formalizado um grupo de servidores, especialmente para o trato da judicialização em saúde. E o que vale mais desse sistema não é só apurar o diagnóstico, é realmente dar um olhar diagnóstico geral para acompanhar se é a falta do SUS, o que o SUS precisa progredir, os buracos assistenciais e onde a gente quer chegar, qual é o perfil da judicialização atual. Então, aqui eu já trago aqui um panorama da distribuição das ações judiciais no Estado, já quebrando aquele paradigma que o SUS é ruim, né? Se o SUS fosse ruim, a gente teria uma homogeneidade de reclamos no Estado de São Paulo, e todas as teses acadêmicas que motivam a justificativa do fenômeno da judicialização permeando a saúde pública, né? Desde as teses, olha, o SUS não tem escolhas pobres, é para pobre, não é científico, não tem as melhores tecnologias, então a tecnologia que aumenta, fomenta a judicialização. A gente tem uma média do Estado, onde está sinalizado com a seta amarela, de 2,93 ações judiciais para cada 10 mil habitantes. Esse índice foi calculado a região administrativa do Estado, são 17 regiões administrativas, somada a população de cada território e dividido pelas ações distribuídas naquelas comarcas. Eu peço a atenção aos senhores para ver a distribuição muito heterogênea nas diversas regiões do Estado, sendo que, se a gente partisse do princípio que a judicialização fomenta a alta tecnologia, São Paulo, Campinas, que são polos, né, de alta tecnologia, estão abaixo da média. Registro é um caso também que deve ser estudado, porque assim, é onde o Estado tem um índice de desenvolvimento social precário, o equipamento de saúde é precário, tem que se olhar cuidadosamente se é acesso à justiça ou falta de equipamento. Então, o que motiva a judicialização no Estado de São Paulo? Então, não tem uma resposta única. Cada local pede estratégias próprias e com diagnósticos muito específicos. A evolução da judicialização, da entrada de novas ações judiciais por ano, vem diminuindo. Isso é um movimento muito agradável, né, para o gestor, porque em São Paulo tem uma via administrativa desde 2015. Então, quando a judicialização alcançou
um pico aí de distribuição de ações judiciais, o gestor não se conformou com a posição de réu numa ação judicial e tentou, nesse pedido administrativo, trazer para si o seu objeto de cuidado, que é o paciente, né, a saúde da população. E, contrariamente, a alta tecnologia tem impactado muito a gestão. Então, a gente teve um decréscimo de entrada de ações judiciais, mas, inversamente, essa judicialização nova que reclama alta tecnologia tem impactado financeiramente o erário. Então, olha, para os senhores terem um exemplo, uma droga só impactou em mais de 20 milhões em um mês de cumprimento de ações judiciais. Aqui está a curva, que seria uma curva desejável, né, diminuir as ações judiciais, resgatar o objeto de cuidado do gestor público e ver a necessidade do que supera o extra-SUS. Então, esse movimento já tem de São Paulo desde 2015, mas é muito pouco expressivo a diminuição da judicialização no Estado. O custo da oferta administrativa ela também é muito impactante para o gestor. Então, o custo per capita da judicialização é 1.700 por ano, e o custo per capita pela oferta administrativa chega a quase a R$1.000, isso excetuando um cálculo muito grande de 5 medicamentos oncológicos que são de alta evidência, que é fornecido isso desde 2009. Então, fora o APAC, então, o Estado de São Paulo fornece aí alguns oncológicos de alta evidência, já por força de demanda administrativa. O perfil da judicialização ainda é medicamento, fortemente, está tendo uma queda acentuada, e no Estado, devido à migração da crise financeira, né, que nós vamos passando, a migração da saúde suplementar, está aumentando as demandas reclamando serviços em saúde. Então, a gente teve um aumento quase de 20% no último biênio em demandas de saúde, e o que fere muito a organização do SUS, porque, invariavelmente, esses pacientes já estão regulados e, pelo aprazamento da realização do seu procedimento, eles reclamam judicialmente o famoso fura-fila. Um perfil geral, então, o medicamento ainda é a tônica. As prescrições são oriundas, principalmente, de médicos particulares. Então, o SUS acaba sendo reduzido a um balcão de farmácia. Então, a gente não tem dados, a gente só sabe que, por uma ordem judicial, tem que se fornecer um medicamento para tal paciente. Então, a gente não tem um segmento terapêutico, a gente não sabe da eficiência, o desfecho clínico, se ele está fazendo bom uso do produto, e não é raro fraudes nessa oferta sem uma assistência mesmo terapêutica, né? Um controle terapêutico e uma assistência terapêutica. Outra coisa que também fere muito a dinâmica do gestor de saúde é a questão da marca específica, né? Então, se o reclamo é de um produto que deveria estar se valendo do SUS, por que a gente tem mais de 30 compras específicas de um mesmo princípio ativo, que é o que acontece com ácido acetil salicílico? E que isso reforça, novamente, a ineficiência do SUS. Então, por a ordem judicial, ele me fala para comprar uma miligramagem de 180 encapsulada de determinado laboratório, a gente fracassa, porque entre a compra pública e o desejo do juiz existe o Tribunal de Contas do Estado ou do município. Então, se a gente compra sem obedecer à regra de licitações públicas, né, que foi feita para comprar tijolo, não foi feita para comprar medicamentos, ainda mais em vigência de um mando judicial, o gestor fica distrito entre a cruz e a espada, né? Ou ele atende à ordem judicial, do Poder Judiciário, ou ele vai prestar as contas no Tribunal de Contas. E reforça esse paradigma. O juiz fala, nem mandando vocês conseguem cumprir aquilo que foi determinado. Então, é um ciclo vicioso. Então, por isso, eu convido os senhores a verem isso como cidadãos, né? Ver esse pertencimento, essa problemática não é do gestor, impacta sobremaneira, porque quase 15% dos operadores que foram concursados para executar e planejar políticas públicas estão embutidos, imersos exclusivamente na judicialização. E isso, em algumas regionais, alcança quase 60% dos servidores públicos, né? Outra questão também que foi pautada no STF recentemente e que mostra, pelo menos aqui em São Paulo, a pouca distribuição de ações
contra a União. Então, isso, a complexidade, a alta complexidade também, todos os reclamos judiciais vêm pela Fazenda do Estado. O cenário da judicialização, acho que já foi colocado bem nas palestras que me antecederam, e eu só coloco aqui, pela casa, né, a questão da prescrição médica. O Poder Judiciário ainda tem a prescrição médica como uma indicação absoluta, e ele é quase um título executivo judicial. Então, essa questão, que é quando o médico tem algum problema de engenharia, de alguma área técnica que ele não domina, ele sempre recorre à perícia, diferente do fenômeno da judicialização da saúde, onde o apelo, né, de translocação é muito forte, a urgência é manejada exclusivamente pelos advogados, pelas peças processuais, porque a urgência médica não alcança o pedido judicial. Então, se fosse uma urgência médica no estrito senso, entre optar e ir para um advogado e reclamar o seu direito e ir para um pronto-socorro, é uma questão que a gente precisa colocar muito claramente para o Poder Judiciário. E a forte questão do populismo judicial, onde, no Brasil, por incrível que pareça, uma substância que não tinha pesquisa clínica em humanos sequer, foi elevada à categoria de medicamento por força de lei. Isso aí foi derrubado, graças a Deus, e essa questão do impacto econômico. Então, o que nós estamos dando? O que nós estamos dando é bom? Está melhorando a saúde pública? O que está sendo empenhado financeiramente para isso? Então, o gasto da judicialização no Estado de São Paulo, isso é um gasto do Tesouro Estadual, alguns anos foi equivalente ao gasto da União em judicialização de saúde no Brasil. Esse gasto vem diminuindo, e 17% das despesas totais liquidadas em medicamento foram destinadas a 50 mil pacientes. Então, uma dotação orçamentária que deveria cobrir, no mínimo, 42, né, mais de 40 milhões de habitantes, ele está sendo subtraído 17% para 50 mil pacientes. Então, a gente tem que entender o que esses 50 mil pacientes estão reclamando. Em 2018, esse gasto aí superou a cifra de 350 milhões de reais. A judicialização, eu acho que é esse ambiente de conversa plural, e eu creio que, como todas as plateias que pautam a judicialização, tem operadores de saúde, operadores de direito, né, indústria, representantes de laboratório. Felizmente, a judicialização em São Paulo, a gente já passou por essa onda, né, dessa judicialização social, de se pedir essas excrescências. Então, é de se pensar como cidadã, por mais lastro econômico que nós tivéssemos, será se seria uma escolha de políticas públicas fornecer um elenco como este? E são exemplos reais distribuídos no Estado de São Paulo. Tá? Tem um menininho aqui que come a granola, ele consegue comer 12 quilos de granola por mês. Tá? Então, a gente contestar isso judicialmente é um pouco complicado. E também chegou a um cúmulo, né, de uma excrescência que o SUS, né, nesse direito amplo e restrito de saúde, o SUS forneceu um imunossupressor para uma cadela. Era uma cadela Golden Retriever, linda, realmente era merecedora, mas não com o financiamento do SUS. E talvez a gente tenha aqui, nesses ambientes plurais, pautar, eu acho que uma discussão aí mais atual e relevante, né? A gente sempre, como gestor, sempre está falando do impacto financeiro para o cumprimento da ordem judicial. E eu acho que não é só isso, né? É uma questão de sustentabilidade, crescimento e desenvolvimento do SUS, o potencial de intervenção no acesso, né, que essa judicialização desregrada traz nas políticas públicas, e também se pensar no potencial que a própria judicialização traz para a incorporação de novas tecnologias. Então, acho que essas 4 vertentes têm que ser amplamente discutidas nesse ponto de crise financeira, de sustentabilidade do SUS e de um mercado promissor em altíssima tecnologia. Aqui é uma curva que só um dado colecionado, e a gente tem aí mais de quase 200 mil registros de ações judiciais nesse sistema, e foi feita uma classificação, uma curva ABC por valor. Então, vejam, senhores, que a alta tecnologia, os produtos de doenças raras, as drogas órfãs,
os oncológicos, os biológicos estão impactando sobremaneira. 31 medicamentos consomem quase 60% do custo da judicialização. E com o impacto dessas tecnologias novas, gênicas, essas medicinas terapêuticas, perdão, que eu não domino a área de saúde, essas terapêuticas oncoagnósticas, né? Quer dizer, vão motivar mais a judicialização. Então, é um apelo muito grande. São doenças raras, as drogas são órfãs, não existia terapia. Quer dizer, qual juiz não vai ter esse poder de translocação naquele vamos tentar, né? A Inglaterra, em 2010, na gestão do Cameron, teve uma forte pressão social de incorporar oncológicos que foram não absorvidos pelo NICE. E, na época, o programa tinha, em 2010, um financiamento de 200 milhões de libras. Esse financiamento terminou depois de 3 anos, com um consumo de quase 600 milhões de libras esterlinas, com uma sobrevida, com ganho de sobrevida de 2 meses. Então, essa experiência aí fora do rito, né, que nós também estamos desenhando, que é a submissão pela Conitec, ajuste de preço e democratizar essa oferta. Essa submissão que vem por pressão política ou por pressão social, ela pode ser muito danosa para o Sistema Único de Saúde. E, voltando ao impacto financeiro de uma droga, eu gostaria que os senhores atentassem à linha A, né, que é o custeio de 31 produtos, que representam 1% dos itens, consomem 60%. Mas um produto, que é o Nursinesem, para atrofia muscular espinal, ele impacta em 13% o consumo da judicialização, financiamento orçamentário. E novas drogas virão, né? Saiu mês passado aí terapias também para atrofia muscular espinal, um produto que custa quase 2 milhões de euros o tratamento. Então, vejam, senhores, que essa realidade, esse futuro está muito próximo na judicialização. O juiz não entende o que é terapêutica oncoagnóstica, o juiz não entende o que é marcador genético, deleção genética, AME tipo 1, 2, 3. Em São Paulo, nós temos 70 casos judicializados e somente quase 40 casos deferidos em juízo, ou os outros estão em tramitação processual. Somente 2 pacientes, doutores, têm a deleção, um marcador que tem a indicação, segundo o estudo do próprio laboratório. Então, o consumo disso já está estimado em 80 milhões de reais por uma terapêutica que o Estado não vai seguir, não vai ter resultado terapêutico, nem a experimentação desse acompanhamento terapêutico sequer, né? Sempre a gente fica ou descabelada, ou careca, ou insone, com essas questões, né, da judicialização. Ela está melhorando ou não? E a gente tem que evoluir também nessa conversa. Pensar que o programa de AIDS melhorou por causa do ativismo judicial e achar que, atualmente, o ativismo judicial vai construir a melhoria da policlínica em saúde, a gente está enganado. Eu acho que vai ter um colapso do SUS muito antes disso. Mas a judicialização não é má em si. Eu acho que é uma garantia de direito, é claro, como formada em direito e como cidadã, a gente tem um conflito, a gente tem que ter uma via apta a viabilizar esse conflito, mas com esse olhar, com esse diagnóstico que preciso que o sistema dá, eu acho que também a gente poderia pensar em que a gente está falhando, onde a gente precisa melhorar, em que clínica a gente pode melhorar. E São Paulo assim o fez, né? Tinha uma oferta administrativa, mesmo assim, esses medicamentos foram altamente judicializados. Então, isso foi feito um estudo plural, foi montado comissões com os especialistas, universidades, laboratório, associação de pacientes, e foi submetido os estudos à Conitec. E, felizmente, os produtos que eram marcadores de, olha, está sendo muito judicializado, vamos ver esse produto. E esses produtos, felizmente, acabaram sendo incorporados pelo Ministério da Saúde. Né? Então, há outras estratégias, né? A gente tem que ter esse olhar detalhado para o novo, mas com muito cuidado, né? As instruções do processo judiciais, essa interlocução plural, né? Então, é diálogo com todo mundo. É diálogo, então, essa questão aí, falar, não fala com o laboratório, não falo com o Poder Judiciário, não falo. Não, ao contrário, acho que todo mundo se
se imbuir, né, das vestes de cidadão, e eu acho que esse diálogo fica mais linear, a linguagem é a mesma e o problema é plural. E para a gente delimitar bem, e está tendo aí alguns estudos dessa classificação, né? O que essa judicialização pode ser própria, onde estamos falhando, onde a gente tem vazio assistencial, o que é problema de logística, é problema de incorporação de tecnologia, ou é uma judicialização imprópria, excêntrica, particular, onde pede cremes, alimentos, e também falando na judicialização criminosa, onde a via da judicialização ela é muito frágil, né? Nesse sentido, na boa intenção de fornecer saúde, muitas quadrilhas têm se utilizado do fenômeno da judicialização para alcançar interesses capitais que não saúde. E aí, alguns casos policiais que foram derivados da judicialização e identificados no sistema que coleciona as ações judiciais. Então, aí, desde 2008, a gente teve aí uns imunobiológicos para a psoríase. Marília, uma cidade aqui em São Paulo, que virou capital mundial da psoríase. Então, tinha mais gente com psoríase do que sem. Tá? Então, foi amplamente judicializado. Teve pacientes que adquiriu tuberculose, e São Paulo continuou fazendo essa apuração, porque é papel do gestor, tanto de polícia sanitária, mas é papel do gestor preservar e evidenciar esse ataque ao erário, né, e travestido de um reclamo à saúde. Então, o fato da OPM é muito notório. Em 2014, também teve 3 laboratórios que judicializaram maciçamente os seus sujeitos de pesquisa, pós-pesquisa clínica, e são milionárias, senhores. Assim, cada produto versa 60, 40 milhões de impacto financeiro até se apurar esses tipos de fraude. E, felizmente, São Paulo, a gente trago aqui, assim, nem digo se é com felicidade ou com infelicidade, né? Que foi uma ação civil promovida pela Fazenda Pública. De um dos 3 laboratórios, acabou de sair a sentença anteontem. Tá? Era um laboratório que fez uma pesquisa para mucopolissacaridose tipo 1, foi judicializado pós-pesquisa clínica e antes do registro. Foi para investigação policial e se apurou. Aí, isso eu trouxe até um recorte, isso está até postado na sentença, dessa facilidade, quer dizer, até o liminar aqui virou um meio técnico corriqueiro no meio da saúde, né? Quando o MS era Ministério da Saúde, é mandato de segurança, HC é Hospital das Clínicas, e para a gente é habeas corpus, e assim vai. Então, quer dizer, essa miscigenação de linguagem aí, ela é muito perigosa nesse ambiente de fraude. A sentença saiu obrigando o laboratório a ressarcir o Estado, manter o fornecimento dos medicamentos sob multa diária de R$100 mil, se não o fizer, e ressarcir os danos morais e coletivos ao décimo do montante de perdas. Na época, em 2014, eram quase R$100 milhões. A gente está estimando aí que seja mais de R$200 milhões a título de ressarcimento. Então, eu acho que isso tem que ser publicizado, em todo o meio da judicialização. Então, é um dinheiro que foi perdido, é um dinheiro que a gente não sabe se foi bem usado, e a gente está resgatando para os cofres públicos, né? E as fraudes continuam. Esse é um recorte de um anúncio desta semana, acho que a doutora Clarice até comentou na pauta de manhã, não vou me delongar, que essa manipulação dos laboratórios em oferecer essas drogas órfãs com essa via rápida. Então, o ambiente está muito favorável a essa alta tecnologia chegar maciçamente para quem não tem indicação via judicialização. E precisamos preservar a pirâmide, né? Se fala muito da pirâmide do direito constitucional, mas cabe aos profissionais de saúde garantir a pirâmide de evidência científica. A gente tem que ter equivalência de topos, a gente não pode permitir que a saúde seja realmente tudo para todos. E, num cenário de escassez, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que a prioridade deve ser dada a tratamentos com comprovação científica sólida e que sejam custos efetivos. E é o que a Conitec está fazendo atualmente.
Um novo desenho também, acho que o gestor não pode ficar parado. Então, doenças raras é um mote muito grande do impacto da judicialização. Então, o Estado de São Paulo está trazendo para si, tem a habilitação do Ministério da Saúde, e estão conversando com centros de referência para tratar esses pacientes que fazem o seu reclamo, tanto a via judicial, mas principalmente quanto a via administrativa. A porta está aberta para todo mundo que tem doença rara. Então, esses centros de referência vão fazer controle, segmento terapêutico, estudos e submeter à Conitec. Vai fazer acompanhamento, evitar fraude, vai ter dados, vai ter aderência do paciente, então vai ter um desfecho clínico muito mais próximo das vistas do gestor, e aí a gente fecha o ciclo elevando a Conitec. E eu finalizo já falando que as prioridades, o dinheiro é curto, as escolhas são múltiplas, os reclamos são muitos, e escolher prioridades, isso aqui eu pedi para o Daniel Wang, porque assim, eu sou da parte da treta, né? Assim, a gente trabalha no balcão, é um experimento de gestão de 10 anos de judicialização. E aqui eu trago um professor especialista em judicialização de saúde internacional, e eu falei, Daniel, me mostra, porque realmente o que eu sinto, o que é a minha treta, é a sua letra. Né? Então, eu acho que o desafio é de se considerar um problema individual, sem perder a dimensão do coletivo. E eu conclamo aos senhores, como numa casa, né, de médicos, que repensem o seu papel social na função de médico e na função social como cidadãos, para a gente ter um SUS melhor construído, um SUS mais tecnológico, mais científico, mais participativo e mais democrático. A necessidade de um pacto de confiança entre as instituições, eu acho que também precisa ser aproximada nessas conversas, e uma conversa republicana é sempre necessário e sempre muito agradável. Muito obrigada. Gostaria de convidar para fazer parte também aqui das palestrantes a doutora Daniela Batalha Trettel, por favor. Doutora Daniela é defensora pública, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Gostaria de pedir para a doutora Maria Inês Por Deus Gadelha a seguinte apresentação com o tema Regulação da Saúde. Muito boa tarde, muito obrigada. Eu vou procurar fazer, de uma maneira muito singela, a apresentação de coisas, de atividades, de ações que ocorrem, dos quais nós, médicos, poucos temos noção que acontecem. Normalmente, chamamos isso de burocracia. E fazemos uma reclamação sempre muito pesada. É muito burocrático, atrapalha muito, não é? Então, isso que, grosso modo, nós chamamos de burocracia, e sempre com um caráter, portanto, como observado, muito negativo, se chama regulação. Não é? Eu sempre me perguntava, por exemplo, quando eu chegava ao ambulatório, no hospital, para fazer um ambulatório, eu encontrava tudo limpinho, tudo arrumado, não era? Caminha, maca, tudo direitinho, pia limpa, e a gente nunca se preocupa com quem está por trás, fazendo com que as instalações, por exemplo, para nós funcionarmos como médico, estejam lá no ponto, no dia e na hora certa. Então, é sobre isso que eu quero falar. O que é que organiza, o que é que molda, o que é que facilita ou estrutura as condições para a atividade na saúde. Eu me declaro aqui sem qualquer conflito de interesses, apesar de estar falando de judicialização, e a base da judicialização é o conflito, não é? Mas eu não tenho nada a declarar em termos pessoais, familiares, acadêmicos ou profissionais. Então, quando se fala de regulação de saúde, vejam que essa estruturação
é feita em diversos níveis de um sistema de saúde. Aliás, de um sistema não, do país, né? Porque nós temos a regulação do setor da saúde, dos sistemas de saúde, da atenção à saúde e do acesso assistencial à saúde. Então, são vários níveis ou tipos de regulação e que, surpreendentemente, muitas são legais, não é? Outras constitucionais, outras infralegais, outras apenas operacionais, mas que a judicialização quebra. Por exemplo, hoje mesmo pela manhã, pela 1000ª vez na vida, eu li no Brasil, Constituição Federal, saúde, direito de todos e dever do Estado. E também todos nós sabemos que a frase não termina com um ponto. É uma vírgula, mediante programas e políticas públicas, etc., etc. E o que nós vemos é que o grande argumento do direito à saúde como um direito constitucional traz para a regulação da saúde um grave problema. Por quê? Porque não levando em consideração a política pública, o programa de saúde estabelecido, legalmente estabelecido, constitucionalmente estabelecido, por vezes, porque o presidente da República, no Executivo, é também um estabelecimento constitucional, simplesmente incomoda muito, constrange muito o servidor público, porque praticamente a judicialização ou aquela decisão judicial leva este servidor a descumprir a lei e a descumprir a Constituição. Então, os conflitos estão cada vez mais se expandindo para qualquer área, os argumentos estão ficando cada vez mais líquidos, como diz o Bauman, né, no conceito de sociedade líquida, e foi por isso que, quando a APM me fez o convite para vir aqui, deixou muito à vontade para escolher o tema, eu escolhi o tema da regulação de saúde. Né? Por tudo isso, nós que somos gestores, trabalhamos com a regulação, com as normas, com a Constituição, com a lei, com as políticas e os programas, vivemos nesse conflito eterno da opinião do judiciário, da opinião ou dos operadores da justiça com o nosso exercício diário, sejamos médicos, sejamos outro tipo de profissional. Então, vou falar rapidamente do que se constitui cada tipo de regulação e procurando dar alguns exemplos para facilitar. O setor de saúde é um setor regulado, como é o setor da indústria, como é o setor de muitas outras áreas da atividade da sociedade. E, nesse caso, a regulação do setor se dá em diversas partes. Por exemplo, no complexo médico-industrial. Então, para se abrir fábrica de equipamento, para se importar equipamento, não é? Para poder produzir medicamento, tudo isso é regulado. Quer dizer, tem norma estabelecida que devem ser observadas. O papel dos conselhos de profissionais é regulação. Não é? E, neste caso, até, a regulação da atividade profissional das corporações é uma concessão legal, quer dizer, é também regulado por lei. E existe a regulação de seguros e de planos de saúde, cuja Agência Nacional de Saúde é quem cuida de operar a regulação, mas também é regulação de setor da saúde por lei. Não é? Então, neste caso, os prestadores de serviços, e aí nos incluímos também como médicos, e as empresas, que têm uma intermediação com os usuários. Os usuários não são regulados, mas as empresas e os operadores da saúde, os prestadores de serviços, como nós chamamos, sofrem uma intermediação financeira que hoje mesmo nós vimos o da da saúde falando muito bem a respeito.
Então, qual é o cuidado da regulação do setor? Sempre proteger a sociedade. Então, evitar que haja falhas regulatórias, como, por exemplo, a Anvisa. Não é? A Anvisa é uma agente reguladora. Não é? E é seleção adversa, ou seja, fazer com que algo que deveria estar regulado seja regulado, ao contrário, em vez de benefício da sociedade, resulte em uma regulação maléfica. Então, evitar a assimetria de informação, o risco moral, de que também já foi falado aqui de manhã, ou seja, evitar indução de comportamentos individuais, institucionais, que possam levar a uma distorção de uso do imperativo de uso, como nós chamamos. O imperativo do uso é aquilo que é regulado, mas que está sendo praticado para a oferta e não para a necessidade. Não é? Eu dou como exemplo aqui a base legal, regulatória de registro de medicamentos. Toda essa discussão, registro na Anvisa, não ter registro na Anvisa, não é? Deriva de um marco regulatório necessário que todos os países têm, que todos os países adotam e que busca regular o mercado, por exemplo, com o registro e o preço de medicamento, não é? Numa parte com base técnica máxima. No caso da Anvisa, é preciso dizer que, quando ela dá registro a um medicamento, o faz com base apenas em eficácia e segurança. Eficácia mínima e segurança. E, mesmo assim, esse registro tem prazo de validade, ele tem que ser renovado. Tanto que o medicamento, a qualquer momento, pode ser retirado do mercado. Não só o medicamento, como também o equipamento. Não é? Então, o registro é necessário, mas não é suficiente para uma incorporação, porque a análise é mínima. Não é? É garantir que não mata e garantir que tem um resultado mínimo. E, normalmente, para fazer isso, a avaliação de tecnologias em saúde é a ferramenta utilizada para isso. Aí vem o segundo tipo de regulação, que é a regulação de sistemas de saúde. Aqui, a regulação já sai operacionalmente de um âmbito legislativo e de um âmbito de governo maior. Né? Essa regulação de saúde é a que a Paula e eu vivemos no dia a dia. Ou seja, definir norma, monitorar, fiscalizar, controlar, avaliar os serviços de saúde. Né? Normalmente são exercidas por vários órgãos em âmbito nacional ou regional, e no nosso Sistema Único de Saúde é feita pelos gestores ditos locais, ou seja, conforme a gestão daquele serviço, se estadual, se municipal, e, no caso federal, só com a chamada deles. Né? Nós não fazemos uma função executiva, a não ser na elaboração de normas. Esta é o que vocês chamam, e nós chamamos de burocracia. Realmente, eu olhando este quadro, é terrível. Para vocês terem ideia, olha, são principais estratégias e normativos na área da oncologia no SUS. Até 31 de julho deste ano. Sempre existiu, desde o tempo do INAMPES, quando o SUS começou, mas a estruturação regulada, e não somente com base na oferta de serviços, começou em 1998. Tá? Então, vejam como uma situação tão complexa como é a prevenção e o controle do câncer exige uma diversidade de ação e de atividade em diferentes setores do sistema de saúde e do nível de saúde. Então, nós temos aí, só para verem o quadro, eu não vou ler, não, mas vejam como isso é o que normalmente a pessoa se perde e diz, mas é muita burocracia. Mas, se for olhar,
cada um diz respeito a um tipo de atividade que integradamente concorre para a prevenção e o controle do câncer. Tá? A terceiro tipo de regulação é o da atenção à saúde. Esta também se aproxima muito mais de quem faz a ponta, como nós costumamos dizer, na saúde. Não é? Por quê? Porque esta está diretamente ligada à prestação de serviço. Então, são os gestores, né? Da mesma maneira, públicos ou da saúde suplementar, que fazem aquelas ações operacionais. A contratação, o controle, a avaliação, a organização do acesso à assistência e a auditoria. Então, vejam que vai se saindo de um marco macro, né, que é constitucional, que é legal, que é de legislativo, mas sempre definidos em normas específicas, para aqui a gente se aproxima de nós, que os médicos, os enfermeiros, os demais profissionais de saúde que executam as ações de saúde. E eles são contratados, eles são controlados, eles são regulados, não é? E também avaliados, e, eventualmente, auditados. Imagine, isto é um sistema de saúde como deveria funcionar. Então, nós temos vários níveis de atenção, 3, os primário, secundário e terciário, temos porta de entrada, inclusive via emergência, cada nível com as suas atividades e os seus objetivos, mas que, se não trabalharem integradamente, realmente não vai ter resultado de saúde. Não é? E é por isso que a regulação da atenção faz buscar a integridade de todos esses setores. Então, aqui tem um exemplo de emergência. Olha, uma regulação de emergência tem de pensar em tudo, desde a unidade básica de saúde, não é? Até o atendimento em unidade de hospital e UTI, etc. Então, isso é o que dá, cada um no seu. Nós trabalhamos em um desses pontos de atenção. Muitas vezes não temos ideia que estamos compondo uma rede de atenção em que muitos outros setores e profissionais estão envolvidos. Quem faz isso é a regulação da atenção à saúde. Quem organiza isso é a regulação da atenção à saúde. E, por fim, vem a regulação do acesso assistencial, que é aquele que implica diretamente o usuário. Então, nós temos toda uma estruturação, toda uma norma regulatória, operacional, para ajustar a oferta disponível às necessidades imediatas das pessoas, não é? E uma das formas é organizar centrais de regulação. Seja central de regulação farmacêutica, de regulação de leito, de regulação específica de leito de UTI, de regulação de consultas e exames. Tudo isso está acontecendo sem se ter a menor noção de que quem faz o atendimento tenha. Ele, geralmente, não tem noção disso. Então, a regulação do acesso tem também suas bases normativas, normalmente portarias, né, do órgão executivo, e tem todos esses cuidados. Quais são os estabelecimentos, quais são os protocolos operacionais e de regulação, em que tipo de rede, quais são os fluxos, quais os serviços contratados, e, para isso, há de se ter os complexos reguladores. Tá? Eu só dou o exemplo aqui, estou buscando dar exemplo de cada tipo, com um setor que há no Ministério da Saúde, em conjunto com estados, que é a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Então, nós sabemos que o SUS, o Brasil, muito desigual, tanto nas disponibilidades, nas ofertas de serviço, como nas distâncias, né, de concentração de serviço. Então, nessas áreas
de muito alta expertise e porte tecnológico, nós operamos, conjuntamente com os estados, essa central nacional e que funciona dessa forma. Imagina, a ideia de burocracia de novo, né? Mas não é isso, é para garantir a chegada, a saída do doente, a chegada do doente, o atendimento do doente, que tudo se passe de forma garantida maximamente e maximamente segura, não é? Até a alta. E, normalmente, tudo o que acontece de atendimento específico nesta central, o pagamento é pelo Ministério da Saúde, via um fundo chamado de Ações Estratégicas e Compensação. Não é? Tem um sistema informatizado, toda essa central opera em um sistema informatizado, tem um hospital consultor, quer dizer, não é só pedir que vai acontecer, não, tem um laudo padronizado, um relatório padronizado, que é visto por um hospital consultor, de alto gabarito no país, que pode estar aqui em São Paulo, pode estar no Rio, pode estar no Rio Grande do Sul, dependendo da área. Tá? E era isso que eu tinha a dizer, e lembrar que uma das grandes questões na judicialização é que os profissionais da saúde, principalmente os médicos, não aceitam ser regulados. Não é? Então, tem um problema de conflito aí. Não, é verdade. A gente vem aqui para discutir, não é? Muito seriamente. Normalmente, não aceita protocolo, porque o protocolo é também uma forma de regulação da atenção à saúde. Não é? Mas também a justiça não aceita. Então, grosso modo, o que acontece é que o conflito de quem regula, no caso, é o governo, não é? Uma das causas da judicialização. Os juízes não aceitam a regulação. Olha, esta semana nós recebemos no Ministério da Saúde, um juiz do Paraná, uma decisão de o Ministério fazer a compra centralizada de um medicamento. Quer dizer, isso é uma exorbitância completa de poder, não é? Uma exorbitância completa. Ninguém entende como é que pode haver uma indiscricionariedade dessa natureza e um desrespeito completo às normas constitucionais, legais, operacionais e técnicas. Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Gostaria de lembrar que continuamos recebendo as perguntas através das nossas recepcionistas. Gostaria de chamar agora a doutora Daniela Batalha Tretel, que fará exposição sobre a atuação da Defensoria Pública na judicialização da saúde. Bem, boa tarde a todos e a todas. Enquanto a minha apresentação aqui ela é selecionada, eu gostaria de começar me apresentando e apresentando um pouco a Defensoria Pública. De início, acho que nós todos que estamos aqui nessa mesa comungamos do mesmo objetivo, que é o objetivo de garantir que o SUS dê certo, continue a existir e continue a existir de maneira adequada. E a Defensoria Pública precisa participar ainda mais desse discurso, porque a Defensoria Pública é aquela que dá voz, no âmbito do Poder Judiciário, às demandas das camadas mais vulneráveis da população. Então, a Defensoria Pública ela foi criada constitucionalmente, visando atender às demandas judiciais e extrajudiciais relacionadas aos direitos das pessoas consideradas vulneráveis socialmente, do ponto de vista econômico, principalmente, mas também aquelas outras vulnerabilidades sociais que podem acontecer, por exemplo, a situação de rua, a situação de vítima de violência doméstica e assim por diante. Então, nós temos uma atuação no Estado de São Paulo desde 2016, enquanto Defensoria Pública. Então, nós temos aqui no Estado de São Paulo também o enfrentamento dessa questão da instalação tardia.
Então, inicialmente, esse papel era feito por um braço da Procuradoria de Estado, o que causava situações até um pouco difíceis, né? Então, era o Estado, a Procuradoria de Estado, litigando em favor de alguém, por exemplo, nesses nossos casos aqui, pedindo um medicamento, e a Procuradoria de Estado também, do outro lado, atuando em favor do próprio Estado. Então, daí a necessidade de haver essa instituição independente. Hoje, nós somos 748 defensores, com uma perspectiva de chegar a 800, pelo menos no ano que vem. Há um concurso em aberto, é o 8º concurso. E a presença hoje em 43 municípios, ela ocupa aproximadamente metade da população do Estado de São Paulo. A outra metade também é atendida com recursos da Defensoria Pública. É a Defensoria Pública que mantém um convênio com a Ordem dos Advogados e advogados são nomeados no nosso convênio para atuar em favor das pessoas que fazem o perfil de usuário da Defensoria Pública. Em matéria civil, para ser usuário da Defensoria Pública, a família, a renda ela é olhada dentro do espectro familiar, e aí é família no sentido amplo, todas as pessoas que moram na mesma residência, a família que tem renda per capita de até 3 salários mínimos. E há algumas flexibilidades em famílias que têm componentes hipervulneráveis, pessoas egressas do sistema prisional, idosos, pessoas com doenças graves, que pode, ou um número muito grande de membros, acima de 5, que pode dilatar esse valor para 4 salários mínimos, não é per capita, é por família mensal de renda. Isso significa, principalmente nas grandes cidades, uma renda bastante baixa. Né? Isso faz com que o nosso perfil de judicialização seja um perfil mais voltado para o SUS, embora nós tenhamos também judicialização de planos de saúde. Então, quando a gente fala de judicialização da saúde, esse é um tema que eu acompanho já há bastante tempo, mesmo antes de ser defensora pública. Então, é um tema que fez parte do meu estudo no mestrado, doutorado, no pós-doutorado, e é por isso também que eu estou no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Só para explicar um pouco por que o Núcleo de Direitos Humanos fala disso. Diferente de outras defensorias, São Paulo ainda não estruturou um núcleo especializado em saúde. E os núcleos especializados eles fazem demandas estratégicas. Então, enquanto o defensor público está ali na ponta, fazendo o atendimento lá nas unidades, que geralmente elas funcionam junto aos fóruns, o atendimento individualizado, existem 9 núcleos especializados nos temas mais sensíveis que fazem atendimentos estratégicos, fazem atuações que extrapolam a judicialização, embora ela possa acontecer principalmente no âmbito coletivo, mas que ajudam a pensar como que a defensoria se coloca em relação a políticas públicas. E quando não tem um núcleo especializado como da mulher ou da situação carcerária, que trata especificamente daquele direito humano, fica a cabo do Núcleo de Direitos Humanos tratar da questão. E o Núcleo de Direitos Humanos tem, historicamente, esse papel de ser o local onde novos núcleos são gestados. E, por isso, por conta da minha história anterior profissional, eu cheguei no Núcleo de Direitos Humanos, e nós tentamos conciliar com outros temas também a discussão da saúde. O que fica um pouco difícil, pensando que nós tratamos hoje com direito à manifestação, liberdade de expressão, violência policial, uso abusivo de álcool e outras drogas, população em situação de rua, tudo isso é tratado no Núcleo de Direitos Humanos. Mas a gente tem tentado olhar com mais calma para o tema de judicialização da saúde, porque se mostra um tema muito sensível ao público que nós atendemos e um tema que a Defensoria Pública precisa olhar de maneira mais estratégica. Do ponto de vista geral, essa questão da judicialização da saúde no âmbito do SUS é um tema que tem gerado debates há muitos anos, é muito pesquisado academicamente, é um hit acadêmico há muitos anos, né? Está sempre permeado por essa discussão de política pública, do embate entre os direitos individuais e os coletivos. E, hoje, nós temos um momento muito delicado para tratar dessa questão, porque nós vivemos uma crise econômica muito forte. E a crise econômica abre espaço para fortes argumentos contrários à judicialização. Então, eu vim aqui hoje fazer um papel um pouco difícil, até pelo perfil das palestras que me precederam, tenho certeza que se ouviu muito aqui o porquê que a judicialização não pode acontecer. E eu vim também trazer um pouco de argumentos do porquê ela também é saudável, porque ela é importante, né?
E o entendimento da defensoria, ainda mais considerando o perfil do nosso público e o perfil das nossas demandas, é que a judicialização, sim, é uma questão complicada, é uma questão que bate diretamente na organização da política pública e no bolso do gestor, mas ela é muito mais um sintoma do que realmente um problema em si. O problema em si ele está principalmente na diminuição paulatina da participação, principalmente da União, no custeio da saúde. Isso é uma questão que a gente trata pouco. E a Emenda Constitucional 95, que é mais recente, que estabeleceu o teto de gastos constitucionais com saúde e educação, e outros temas também, na verdade, é só a cereja do bolo. Nós vemos, historicamente, nós assistimos a uma série de emendas constitucionais que foram diminuindo paulatinamente a participação, principalmente da União, no custeio da saúde, deixando aos estados e aos municípios, que são financeiramente mais enfraquecidos, essa responsabilidade. E nós estamos falando isso aqui em São Paulo, dentro de uma realidade orçamentária que ainda é muito mais confortável, tanto do município quanto do Estado, se comparado a outros estados da Federação Brasileira. Mas essa é uma questão que pouco se olha. E eu tenho certeza que a doutora Paula pode confirmar isso. O Estado se sente cada vez mais estressado e mais apertado, e os municípios ainda mais, por conta das responsabilidades que, financeiramente, cada vez mais têm que assumir com relação ao custeio da saúde. E, lógico, que há também a questão do questionamento. Ser questionado incomoda o gestor. Discutir em que parte há discricionariedade na gestão da política pública e em que parte ele está vinculado é uma discussão difícil, né? E é importante dizer também que a judicialização, além de garantir o acesso ao direito ao cidadão que pleiteia o direito, também é um instrumento de questionamento e direcionamento de política pública. Então, ela pode também ter um viés interessante, embora nós não discutamos que existem também os seus efeitos deletérios. A posição jurisprudencial ela tem se mostrado bastante favorável àquele que pleiteia medicamento. Há um movimento de recrudescimento dessa abertura do judiciário aos pleitos, que é muito forte. Eu vou explorar um pouco aqui as últimas decisões judiciais que têm força vinculativa. E o que se pode dizer é que hoje a gente vive um momento muito crucial para entender para onde que vai essa discussão. E a visão do judiciário vai ser decisiva para o futuro das ações judiciais sobre medicamentos, e isso também impacta num outro tema que a gente tem falado menos do que deveria, que é a regulação de vagas. O STJ e o STF, se alguém já foi tratado disso hoje de manhã, das decisões do STJ? Então, eu vou passar muito rapidamente. Aprovaram algumas emendas, algumas posições que são vinculativas, ou porque por um procedimento de recurso repetitivo no STJ, ou porque são de repercussão geral no STF, mas, basicamente, o que nós temos? O STJ dizendo para quem pleiteia medicamento no judiciário que a prova tem que ser mais robusta. Então, é necessário, além da comprovação da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento, e o entendimento da defensoria que isso é uma presunção em se tratando de quem é assistido pela defensoria pública, porque esse sujeito já passou por uma triagem econômica que é rigorosa. Tem toda a questão de registro do medicamento na Anvisa, e aí, em embargos de declaração, também se colocou a questão de não ser um remédio registrado para o uso registrado, né? Então, não ser um medicamento para uso off-label. E a principal questão, que é a comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, deixando claro que é imprescindível ou necessário aquele medicamento, porque aquilo que está referenciado já através de protocolo ou através de listagem não seria adequado, não seria suficiente. E essa é uma dificuldade que nós vamos tratar daqui a pouco. O STF se posicionou em relação a medicamentos experimentais, basicamente trazendo algumas flexibilidades com relação a situações em que
os medicamentos experimentais ainda poderão ser concedidos, mas muito excepcionalmente, e fixando a competência da União para arcar com esse custo. Isso traz um impacto na litigância da Defensoria Pública do Estado. Porque a Defensoria Pública do Estado, em razão de divisão de competências, não litiga na Justiça Federal. Então, haverá necessidade também de Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União conversarem como é que vai se dividir esse trabalho. E isso impacta para aquele usuário da Defensoria Pública, que é uma pessoa que vem com chinelo de dedos, totalmente sem dinheiro, muitas vezes, para voltar no nosso atendimento, porque não tem dinheiro para pagar a passagem de ônibus, uma pessoa muito fragilizada, e essa fragmentação, que depende, inclusive, de um conhecimento técnico, dizer, essa aqui você vai na Defensoria do Estado, porque isso aqui é o Estado, isso aqui é na Defensoria Pública da União, porque é da União. Isso também cria uma dificuldade ainda maior para pessoas que enfrentam todo tipo de barreira social por conta da sua condição econômica. Então, isso também, no meu entendimento, precisa ser conversado entre as defensorias públicas para que as pessoas diminuam a sua peregrinação entre diversos órgãos. E, geralmente, quando chega na Defensoria Pública do Estado, a pessoa chega muito fragilizada, às vezes muito brava, às vezes sem força para ficar brava, e porque já bateu em outras tantas portas e não compreendeu qual é o fluxo burocrático, que eu entendo necessário, muitas vezes, não consegue ficar voltando outras vezes, tem que ter receita atual, não consegue marcar a consulta no SUS, o médico não quer fornecer relatório, e assim por diante. Pessoas muito simples também, com relação a conhecimento mesmo, pessoas que têm dificuldade de argumentar. Há também, com relação a quem é que vai pagar a conta, uma decisão de repercussão geral que não está muito clara do STF, que determina que, no cumprimento da decisão judicial, o juiz vai direcionar o cumprimento para a União ou para o Estado, ou para o município. Isso está meio confuso, não dá para entender ainda, isso não está publicado. A Defensoria Pública pretende embargar de declaração para ter com mais clareza como isso vai funcionar, se a ação corre em qualquer uma das instâncias, ou na Justiça Estadual ou na Federal, depois o cumprimento é encaminhado para outro órgão, ou se a ação tem que, desde o início, correr separadamente, onde é que tem que propor essa ação judicial, se esse enunciado, na verdade, está falando que quem tiver condenado paga a conta e depois tem o direito de regresso, está repetindo algo que já existia legalmente, não está muito claro isso. O que está claro é que existem questões realmente de ordem financeira, que nós compreendemos, que afetam os gestores. Muitas vezes o Estado acaba pagando a conta que é da União, o município paga a conta do Estado e assim por diante, e que há uma preocupação em realmente passar a conta para aquele que tem que pagar. Mas, ao se passar essa conta, isso significa que aquele cidadão da ponta, extremamente fragilizado, vai enfrentar uma série de burocracias que podem ainda mais inviabilizar o acesso. E aí tem ainda uma questão em aberto, tem um julgamento marcado para outubro, que é a questão do fornecimento de fármacos de alto custo ausentes em programas de dispensação de medicamentos. Essa aí é a principal questão, e, a depender do que for decidido, vai impactar muito na vida dos nossos assistidos. O que está chegando na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para vocês compreenderem um pouco de que lugar que nós estamos falando. A judicialização ela é geralmente de medicamentos incorporados. Então, nós estamos falando, na verdade, de problemas na efetivação da política pública, problema de acesso, o medicamento que não chega, o medicamento que falta, é aquele indivíduo que não consegue superar as barreiras, a UBS marca consulta com especialidade, que demora 2 anos para marcar, se perde nessa regulação de vagas com o tempo, é prescrito medicamento, aí o relatório não está bom, volta o relatório, e aí essa pessoa muito simples fica realmente nesse círculo vicioso. Nesse ponto, nós entendemos que, além da questão de medicamentos, nós precisamos também falar de regulação de vagas. O nosso perfil de judicialização, nós estamos fazendo estudos agora para depurar um pouco esses dados, mas o nosso feeling é que é meio a meio. Nós temos assim questões de medicamentos, sim, a grande maioria incorporados, mas nós também temos os problemas de regulação, principalmente de oncologia e de outras demandas de alta complexidade. E regulação, muitas vezes, que envolve judicializar para marcar consulta. A gente teve problemas sérios
no começo do ano, para marcar consulta de oncologia. Porque o que a gente tem? Uma legislação que diz que há um prazo de 60 dias para o tratamento começar assim que é feito o diagnóstico. Como é que começou? A gente sentiu o que aconteceu? Houve alguns problemas de hospitais que foram descredenciados, e aí se colocar outros no lugar, e aí não fechava o diagnóstico do indivíduo, porque ele não conseguia a consulta especializada, com caroço enorme no pescoço, que é meio evidente que tem algum problema, né, com exames que dão sinais de que realmente há um problema sério, não fecha o diagnóstico, não conta os 60 dias. Né? Então, a gente está falando desse tipo de situação. E daquela senhorinha que vem arrastando uma cadeira de rodas, de algum parente, de pessoas que vão completamente comprometidas pela saúde, aquelas pessoas que não têm dinheiro para o ônibus, que enfrentam grandes filas, porque a Defensoria também tem problemas na regulação de suas vagas. Né? A gente tem dificuldade também, é difícil acessar a Defensoria, tem que ser muito persistente. Né? Há prevalência de demandas contra o Estado lato sensu, então demandas que envolvem SUS, mas não só. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, pela minha história, eu estudei e acompanho ainda muito o setor de planos de saúde. A gente judicializa plano de saúde também, porque tem sempre aquela pessoa que a família inteira se cotiza para pagar aquele plano de saúde, que é bem porcaria, e que, na hora que precisa, realmente não vai atender. No interior, aquela pessoa idosa, sozinha, o plano de saúde ele é um pouco mais barato, as pessoas conseguem custear. Então, a gente também tem demanda de plano de saúde. E me preocupa profundamente essa tentativa de se falar novamente em rever a regulação do setor de planos de saúde para restabelecer problemas que fizeram necessário criar a agência, que tem uma série de questões, mas que, pelo menos, existe. Criou agência, criou lei. E por que tudo isso aconteceu? A gente tem que olhar para a história. Né? O Brasil está com mania hoje de não olhar para a história para entender seus erros e não repeti-los em vários temas. Né? Então, olhando historicamente por que o setor de planos de saúde precisou de regulação, nós tivemos um boom na década de 90 de ações judiciais, uma conflituosidade muito grande entre usuários de plano de saúde, médicos e operadoras, e as principais demandas e as principais questões foram reguladas. Então, não ter uma lista muito restrita de procedimentos cobertos, não excluir as pessoas por conta de determinadas doenças, não excluir idoso. E aí você falar em discutir novamente a legislação para impedir, para afastar esses avanços, que ainda são poucos na nossa visão, significa voltar a problemas que nós já tivemos. Então, fica aqui o meu parênteses, já que eu sei que foi feita uma defesa em sentido contrário hoje de manhã. Voltando aqui na questão da Defensoria, nós também temos buscado, num comportamento colaborativo com o próprio Estado, a solução extrajudicial de conflitos. A Defensoria Pública ela participa do grupo gestor do Acessa SUS, acompanha o Conselho de Saúde daqui do Estado de São Paulo, né, que discute essa questão do NAT, que, aliás, é incipiente, não está funcionando ainda, praticamente não está funcionando, gente, o NAT. São casos experimentais, poucas situações que foram estudadas realmente aqui no Estado de São Paulo. Assim, dá para contar nos dedos das mãos. Tá? Então, ainda é uma experiência muito incipiente no Estado de São Paulo, e o NAT, principalmente, tem se debruçado por conflitos de planos de saúde. Eu estou terminando já, que meu tempo está esgotado. Com relação ao acesso à SUS, a gente tem discutido algumas melhoras nos fluxos, mas nós entendemos que, sim, a solução ela passa também pela questão administrativa. Nós entendemos que há necessidade de aprofundar a instrução dos processos, e aí tem que quebrar uma cultura. Todo mundo se fecha no seu quadrado. Né? Então, quem é do direito quer só falar de direito, não quer entender o que é um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, não quer entender um pouco essa questão de saúde. Quem é da saúde não quer fazer relatório, porque tem um juiz, tem um defensor, tem um chato me pedindo relatório. Né? Então, assim, nós entendemos que nós temos que nos abrir para o conhecimento do outro. Né? E, por fim, só para entender um pouco o que nós estamos fazendo, e o que a gente tem hoje, a gente está fazendo um estudo do nosso perfil de judicialização. Esses são dados preliminares enviados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, de 2010 a 2018, o total de ações é mais de 310 mil ações, que envolvem saúde como um todo, plano de saúde e SUS, que foram judicializadas.
Esse aqui é o perfil anual, então tem uma queda da judicialização realmente. O pico foi 2015. Eu acredito que deve ter alguma influência da fosfoetanolamina aí também. A gente tem uma queda. Com relação à defensoria, nós temos oscilado de mais de 6 mil ações em 2016 para quase 4 mil em 2018, mas é importante dizer uma coisa, isso são ações patrocinadas por defensores, tem um problema de indexação do próprio TJ. O TJ não consegue identificar, e a Defensoria também tem essa dificuldade, quais são as ações que a Defensoria pagou para advogado do convênio entrar. Então, eu tenho certeza que a nossa judicialização ela é de 10% a 20% daquilo que é judicializado, daquilo que a gente paga. E o perfil, basicamente, é isso, é esse. Tem um pouco de plano de saúde, que é um número que chama alguma atenção, mas, principalmente, a gente tem medicamento e regulação de vagas em todos os sentidos. Tá? É isso. Obrigada. Fico à disposição agora.